Você chegou lá então, 7 de outubro, o que que você viu? Onde você entrou, o que você viu, onde você ficou? Conta pra nós como é que foi esse dia a dia. Eu cheguei no kibbutz, o batalhão foi enviado para o kibbutz Reim. Reim é do lado da onde teve a festa, né? A rave, que foi bem noticiada. Isso foi o que todo mundo viu. Acho que a rave tomou grandes proporções. Porque o ato em si de atacar uma festa onde as pessoas querem só se divertir e estavam lá. Tem a questão também de ser o pai do Alok, que estava na produção. Isso chama a atenção também da própria mídia brasileira. E tinha gente do mundo inteiro também, né? Exatamente. População de todos do mundo. Tem alemães, ingleses, muitos americanos, muitos brasileiros. Inclusive uma brasileira, Carla, que foi assassinada. Trabalhei com ela em Israel, ela é carioca. Eu, por exemplo, no próprio documentário da Brasil Paralelo, eu vi lá uma pessoa falando que eu servi com essa pessoa no exército há 5 anos atrás. Eu não sabia que ele foi sobrevivente do festival. Eu fico até arrepiado de falar. Caramba. Então, Israel é um país pequeno, tem 9 milhões de pessoas. E o que aconteceu no 7 de outubro afetou todo mundo. Porque se você não teve um familiar que foi sequestrado ou morreu durante a guerra, você tem um amigo, você tem um conhecido, ou o teu melhor amigo tem alguém que sofreu. Nós fomos enviados para o Kibbutz Reim. O Kibbutz Reim é uma comunidade ao sul de Israel. A função do nosso batalhão foi combater os terroristas que tinham invadido o território israelense e ainda permaneciam lá. Eu cheguei lá no dia 10, 3 dias depois do início do atentado, porque estava sem malha aérea aqui e o governo israelense acabou fretando um voo de resgate. Por que um voo de resgate? Porque era um voo que saía aqui de São Paulo para todos os israelenses que estavam na América do Sul e que foram convocados para ir lutar na guerra. Chegando lá em Israel, eu me junto ao meu batalhão no Kibbutz Reim. O Kibbutz Reim ele fica no sul de Israel. A gente começa a combater, achamos vários terroristas escondidos ainda. A gente achou terrorista escondido dentro de Israel depois do primeiro mês de guerra, para vocês terem uma ideia. Era um cara, ele entrou no dia 7, cavou um buraco numa plantação de abacate que ficava na frente de uma casa e ficava dentro desse buraco com alcorão e com tâmaras. Durante o dia você tinha um grande patrulhamento do exército no kibbutz, ele ficava dentro desse buraco escondido. À noite, quando abaixava a quantidade de soldados que estavam patrulhando, ele ia para essa casa na frente, saía do buraco, usava o banheiro, tomava água da pia, comia algum alimento perecível que ainda não tinha estragado, porque a energia elétrica foi cortada, obviamente, então as geladeiras não funcionavam mais. E aí ele voltava para esse buraco e ia esperar um bom dia para dar 2, 3 meses, o nível de atenção diminuir e ele voltar a fazer um atentado em grande escala. Num certo dia nós estávamos patrulhando o kibbutz, a gente vê um vulto, começa aquela discussão, putz, será que é um terrorista, será que não é? Naquele dia em específico tinha sido liberado para muitos civis virem retirar as coisas dele dos kibbutzim. Porque quando estoura a guerra no 7 de outubro, toda a região sul de Israel vira uma zona militar fechada. Você só pode entrar lá sendo membro das forças de segurança. Então a população, quem conseguiu se salvar, saiu com a roupa do corpo só. Deixou tudo na casa. Passaporte, dinheiro, roupa, tudo. Carro, muitas vezes, dependendo do segundo carro. Quando a gente vê esse vulto, a gente começa a se perguntar, será que é um habitante? O que será que é? O nosso comandante toma a decisão, não, vamos entrar na casa e vamos ver. A gente se divide em 2 equipes, uma equipe que adentra a casa, outra equipe que fica fora. A equipe que tenta adentrar a casa, quando eles entram, tem um corredor bem largo para uma cozinha. Quando eles entram, vem algo rolando pelo chão, era uma granada. Essa granada explode, mata 2 pessoas, arranca a perna de uma terceira. O terrorista ele tenta sair correndo, obviamente pela explosão na equipe que estava dentro da casa, todo mundo foi pro chão, pelos estilhaços. Quando ele tenta sair correndo, o nosso comandante neutraliza ele na porta da casa. E isso eu tô falando quase um mês e meio depois do 7 de outubro. Caramba. E o cara ficou lá esperando. Não, esse é um, né? E nós não faltam exemplos. A quantidade. Eu tenho fotos de diversos terroristas que nós achamos, assim, todos os dias, no começo da guerra, nós achávamos terroristas dentro do território israelense. Para o pessoal de casa, a gente vai estar passando também algumas fotos. Eu queria que você contasse um pouco mais desses relatos, do que você viu. Tem uma foto que, a princípio, a gente vai estar deixando aí para o pessoal de casa ver, não chama muito a atenção. Que parece uma pichação em árabe ali numa parede. O que foi essa foto? Essa foto foi
foi feita por mim dentro do Kibbutz Reim. O combate todo eu tava com uma câmera, uma GoPro, porque eu sabia que eu tinha que registrar ao máximo as coisas que eu ia vivenciar lá, porque é muito longe da nossa realidade no Brasil. Sim. O kibbutz, só pra galera de casa entender, é o que? É uma comunidade. O kibbutz são comunidades em Israel, né? Você tem por Israel toda, onde as pessoas moram lá, muitos trabalham. É uma ideia bem socialista. Para você morar lá, você tem que ajudar de alguma forma, seja com dinheiro para melhorar a infraestrutura, ou trabalhando numa própria empresa dentro do kibbutz. Você tem, por exemplo, kibbutzim é o plural, onde você tem empresas de plástico trabalhando lá. Plasson, que é uma das maiores empresas de plástico do mundo, feitas e ficam até hoje dentro do kibbutz. Então são comunidades que as pessoas moram e trabalham em conjunto, né? Entramos no Kibbutz Reim, começamos a trocar tiro com alguns terroristas. A gente neutraliza um terrorista fora de uma casa e eu começo a ver um rastro de sangue. A gente começa a acompanhar esse rastro de sangue para dentro da casa. Esse rastro de sangue ele leva a gente para um quarto de uma criança. Eu vejo no começo já, pela questão da parede, a própria arquitetura. E chegando lá tem uma criança sem cabeça, uma menina, com as pernas abertas, cheias de sangue, toda violentada, e princhados na parede, Brigadas Isdim al-Qassam, é o nome da brigada militar do Hamas, do braço militar do Hamas. O corpo da menina foi levado para a perícia, o corpo do Mehabel, do terrorista, e o sangue que foi pichado na parede. E encontraram sêmen no meio do sangue. Ou seja, antes dele ir lá massacrar essa menina, ele estuprou uma menina de menos de 10 anos, possivelmente mantendo os pais em cárcere para verem tudo amarrados, algemados. Depois foi lá, degolou ela e ia sair da casa como se nada tivesse acontecido. Esse é o tipo de realidade que a gente enfrentou lá do dia 7/10 de 2023. E essa não é a exceção. Esse é o perfil do terrorista. Do terrorista. Sim. E a população sabe disso. Não é para falar que o palestino médio não saiba como funciona a banda. Eles sabem como é que a banda toca. Se você pegar as imagens do próprio 7/10 de 2023, quando os corpos israelenses de pessoas assassinadas são levados para Gaza, os civis sequestrados são levados para Gaza, praticamente estava todo mundo na rua comemorando como se fosse um carnaval para eles. É só eu colocar no YouTube e vocês têm as imagens. Todos comemorando como se fosse algo louvável, cuspindo no corpo de pessoas mortas israelenses que foram levadas, batendo em pessoas que já estavam sequestradas. Assim, eu já encaro isso nem como uma guerra de uma nação totalmente democrática que é Israel contra um grupo terrorista. Isso já é algo espiritual, já é a luta do bem contra o mal. Porque nenhuma ideologia no mundo vai te fazer você degolar uma criança, estuprar ela, queimar um bebê vivo no forno, que foi o que fizeram, pegar uma mulher grávida, deixar o pai amarrado, abrir a barriga dela, tirar o feto e degolar o feto. Foi esse tipo de coisa que eles fizeram. E o que é mais engraçado é que engraçado não, o que é mais triste, vamos trazer a questão das mulheres. Centenas e dezenas de mulheres foram estupradas entre sobreviventes e não. E não teve nenhuma movimentação dos grupos feministas a favor das mulheres israelenses. O que isso prova que a humanidade deles é relativa. Ela só serve se for para dentro da ideologia deles. Eles não querem uma humanidade igual perante a todos. A humanidade para eles é relativa. Henry, fazendo Aqui, né? nas universidades nossas, fazendo um salto assim de realidade, trazendo aqui para nossa realidade brasileira. Primeiro ponto, eu não acho que as pessoas saibam disso, de maneira geral. Eu acho que quando elas olham para o conflito árabe-israelense, os contornos são muito difusos, porque é um conflito muito difícil de entender. A gente está falando de Israel e Palestina, mas há vários outros envolvidos nesse xadrez aí. Mas elas, por alguma razão, tomam partido como se elas soubessem o que elas estão falando. Então, brasileiros defendendo o Hamas numa passeata na Avenida Paulista. Exato, nas universidades.